Chegando mais gente, está começando a gravação agora. Bem, gente, boa noite a todos. É um prazer ter vocês aqui hoje, para mais um dos nossos encontros abertos aqui do GE China. Meu nome é Otávio Oliveira, eu sou doutorando em Relações Internacionais na PUC do Rio de Janeiro e também sou coordenador acadêmico aqui do GE China. E hoje, porque vai ser o nosso terceiro encontro aberto aqui do semestre, né, com o tema Investimentos Chineses na América Latina, a gente recebe com muita felicidade o professor Javier Vadell, que dispensa apresentações, mas ainda assim a gente tem que fazer aqui aquela leitura do currículo dele, como é de praxe, né? Então, o professor Javier possui graduação em licenciatura em RI pela Universidade Nacional de Rosário, mestrado em Ciência Política pela Unicamp e doutorado em Ciências Sociais também pela Unicamp. Atualmente, ele é professor adjunto do Departamento de RI da PUC Minas, é líder do Grupo de Pesquisa das Potências Médias, membro do Conselho Científico do Instituto de Estudos da Ásia e membro da Rede de Integração de América Latina e do Caribe, Rede ALC. E também é coordenador, vai poder falar um pouquinho aqui antes de começar a exposição, né, da especialização em China contemporânea do Centro de Estudos Globais em China da PUC Minas, né, que é a primeira especialização em China online e que esse ano aí completou, né, um ano de existência, que agora está já na sua terceira turma. E, além disso, ele tem experiência em temas de economia política nacional, RI da América do Sul, neoliberalismo e globalização, relação Brasil-Argentina, integração regional, Mercosul e Unasul, BRICS, potência emergente, desenvolvimento socioeconômico da China e relação China-América Latina. Professor, é com você, a palavra é sua. Muito obrigado a todos e todas, muito obrigado pelo convite ao grupo de estudos sobre a China da UNB e queria parabenizar pelas iniciativas. Eu acho que estão indo por um caminho muito interessante, né? E explorando o que aconteceu com a gente, né? Explorando um mundo novo. Ou, para alguns, mais do mesmo. Eu estou na linha do mundo novo. Sem colocar qualificativos e nem julgamentos. Tá? A ascensão chinesa, né? E eu vou fazer uma apresentação, preparei uns slides, mais de caráter qualitativo. Né? Mas antes queria, em primeiro lugar, enviar um grande abraço para todos que estão assistindo, né? E aquelas e aqueles que estão assistindo. Eu queria falar um pouquinho da especialização nos primeiros 3 minutos, que convido vocês todos e todas a visitarem nosso site. Somos 4 coordenadores, evidentemente não é com fins de lucro, mas é basicamente com fins pedagógicos. Eu entrei nessa, né, como coordenador, com um grupo de orientandos, ex-orientandos e orientandas do doutorado que trabalharam na China. E uma delas é uma doutora que morou na China. E temos uma muito interessante, em conjunto, né? Rede de pesquisadores. Então, em primeiro lugar, eu queria falar sobre isso, já que me convidaram, e estreitar parcerias com vocês de todo tipo, estamos abertos. Assim que o Samuel, Mariana, Bruno, estão comigo nessa empreitada, fazer parcerias de todo tipo, né? Em segundo lugar, lá atrás tem um livro, lembrei agora, não tinha colocado de propósito, coloquei, a senhora que limpou aqui, esse livro, vai ter uma segunda edição que vai ser lançada daqui a pouco, tá? A expansão econômica e geopolítica da China no século XXI. Eu organizei esse livro, publicado em 2018, tem trabalho sobre a América Latina, sobre o Brasil e China, e decidimos entrar numa convocatória, num edital, e foi aprovado e sairá um segundo volume. Seria uma versão ampliada e revisada desse livro. Eu acho que esse livro mantém a atualidade, mas algumas questões empíricas e talvez teóricas, amadurecimento teórico, talvez merecia refinar um pouco mais. Vai sair um livro que é praticamente outro livro. Então, a nossa ideia é manter essa capa talvez invertida, vamos ver se negocio, sairá em e-book, que era basicamente nosso edital que ganhamos, né, da editora da PUC Minas,
E negociamos também umas impresso, porque é um livro com muita procura. Esse quase está esgotado. Não sei se dá para comprar ainda na Amazon. E tem mais um que vai sair começo do ano que vem, que já está pronto, Routledge, sobre rivalidade China, Estados Unidos na América Latina e o Caribe, com colegas de Cuba, do Brasil, da Argentina, do Equador, etc, etc. Tá? Então, é um livro que tenta trazer esse debate dessa rivalidade que eu vou tocar hoje na apresentação, em alguma medida, né? Porque é inevitável, e ficarei aberto para perguntas. Esse livro sairá pela Routledge. Eu também vou divulgar quando esteja, né? Já as capinhas, né? Vocês sabem como que é, a capa. Então é isso. Esses são os avisos que queria dar e, bom, as expectativas. E agora entrei em outra coisa, mas não vou falar sobre BRICS Plus, um projeto também de livro, mas tudo bom. A gente tem que continuar, né? Galera, vou compartilhar com vocês uma apresentação. Vocês me dão ok? Se está tudo certo. Colocar o mouse. Testei, estava tudo certo. E vou compartilhar aqui a tela. Beleza? Tá tudo bem? Perfeito, professor. Então, vou abrir a tela para melhor ver as apresentações do que o meu rosto. Vamos lá. Como fala, ou como está colocado no título, investimentos de China na América Latina e o Caribe, uma análise qualitativa. Esse foi o tema que me pediram para eu dissertar, né? Eu já tinha trabalhado sobre isso, mas estava um pouquinho desatualizado. Então fui pegar algum material pós-pandemia, né? E eu queria fazer uma análise mais qualitativa do que quanti, embora tenha alguns números aqui. Tá? A minha apresentação acho que já passou. Trabalho também com um grupo sensacional, um grupo de trabalho da Claxon, que já fizemos um livro, né? E estamos organizando outro, né? China é o mapa do poder mundial, né? Com pesquisadores de toda a América Latina e o Caribe. Qual é o objetivo? Simples, aqui apresentar um panorama geral dos investimentos no contexto da mudança estrutural da ordem global. Então, nós não podemos entender metodologicamente um processo que é o tema agora da nossa conversa, que são investimentos na América Latina, sem levar em consideração um diagnóstico do que está acontecendo no mundo. Um diagnóstico muito, embora crítico, tem que ser realista, né? Uma transição de caos sistêmico, no qual tem um processo de declínio relativo da potência que outrora foi grande potência ou superpotência. Não significa que deixa de serlo, mas que há um processo de mudança estrutural e esse é o nosso ponto. Para isso, trabalhamos com vários autores, que não é o caso, mas eu vou voltar depois. E discutir o papel da China nessa transformação, né? Frente à rivalidade com os Estados Unidos. Estados Unidos não é a única rivalidade que eles têm nesse mundo que está virando mais multipolar ou multicêntrico, como eu falo. Eu prefiro o termo multicêntrico. Multipolar não explica muito, porque o século XIX também era multipolar. Mas nós temos que qualificar e ver que tipo de multipolaridade está se conformando hoje. Também posso deixar para as perguntas depois. Hipóteses e conclusões, então, investimentos e comércio da China na América Latina. Não vou colocar um monte de tabelas e quadros, alguns mapas e quadros, sim, ilustrativos para compreender. Né? Eu não sou um economista aquele puro, senão daria também uma aula mais de economia, né?
com dados e tabelas. Terá algumas tabelas, mas dá para observar a mudança, sobretudo no comércio, né? Que são, talvez, perdão, são talvez dados mais fáceis de pesquisar. Porque a gente vai no Comtrade das Nações Unidas e dá para pegar o comércio. Um pouco mais difícil são os investimentos. E para isso vou me basear em uma fonte de um monitor do México, né? Um monitor de México, né? Que é do, como que se chama? E o chico vou desconectar aqui. Pronto. Estou com o telefone e já desconectei. O monitor do Centro de México, CECHIMEX seria, o Centro de Estudos da UNAM, coordenado por Dussel Peters. Né? Então, eu acho que vale a pena porque tem uma metodologia interessante para ver as perspectivas dos investimentos chineses na América Latina e se, de fato, significam o que significam, né? Fazendo um jogo de palavras. Temos que ter em conta os 10 anos do Belt and Road Initiative, em inglês, Cinturão e a Rota, ou eu gosto de denominar Rotas da Seda, que fez 10 anos agora, né? Setembro, outubro, entre setembro e outubro de 2013. A importância dos BRICS Plus, no qual o Brasil tem um protagonista, né? A política externa da China dos fóruns minilaterais, eu denomino minilateral, escrevi um artigo sobre isso, focando no Fórum China-CELAC. As recentes iniciativas de desenvolvimento global e de segurança global, em inglês seria Global Development Initiative e Global Security Initiative, que acho muito importantes e em processo de desenvolvimento. E, finalmente, os 5 princípios de coexistência pacífica e comunidade de destino. Em alguma medida, esses pontos, eu acho que sintetiza, não aglutina numa ideia que eu venho elaborando, que apresentei na abertura da nossa especialização, que é a globalização com características chinesas. Posso falar um pouquinho depois nas perguntas, no finalzinho, né? Mas o foco aqui é outro. Mas uma coisa não está desligada da outra, por isso eu volto a essa mesma elaboração teórica que eu fiz, que, bom, pretende sair no livro e nos capítulos do livro que serão publicados daqui a pouco, né? A relação China-América Latina, na contemporaneidade. Por que falo contemporaneidade? Porque vou focar mais de 2000 para cá, no século XXI. Não significa que não tenha relevância antes, claro que sim. Mas nós podemos diferenciar algumas etapas, desde a Revolução bem-sucedida de 49, que deu início à República Popular da China, até os tempos modernos, né? Um regime político particular de Frente Nacional, né? Liderado por um partido, pelo Partido Comunista, porque são outros partidos que também existem na China, e um sistema que passaria do que seria a fase inicial, como qualquer sistema político, de uma consolidação de um poder político que alguns denominaram no momento de ditadura do proletariado, né? Proletariado na China é traduzido como trabalhador camponês e operário, né? Não é o sentido ocidental. Mas, de qualquer maneira, até ir se consolidando, turbulências no meio, cercamentos geopolíticos, revolução cultural, etc., né? Turbulências econômicas e políticas, até a partir da década de 70, com a abertura ao mundo, que começa com Mao e não com Deng Xiaoping,
ela vai se consolidando a partir de uma institucionalização diferente e está em processo. E eles veem isso como um processo. Tá? O Código Civil é de 2020, para que vocês tenham uma ideia. Então, eu entendo esse processo do sistema político peculiar, né? Talvez tenha um paralelo com alguns parecidos, embora rivais estratégicos, Vietnã, Laos, não é o caso de Laos, Vietnã sobretudo, mas com um bom relacionamento atual, dentro de um contexto histórico recente de rivalidade geopolítica, né? Com o Vietnã. Então, essas fases podemos dividir em três. Uma primeira fase que talvez foi da época que se reconhecia Taiwan, né? A fase de reconhecimento da América Latina. Os primeiros, logicamente, foram países como Cuba, embora alinhados com o mundo soviético, reconheceram a República Popular da China, né? E depois, na década de 70, com a detente, a distensão e o processo de abertura, vários países começaram a reconhecer o Chile de Allende, né? Depois o Brasil, aí vem alguns países, a Argentina primeiro, com Perón, né? 73, terceiro com o mandato de Perón, Cámpora e Perón, né? E de Brasil, então tem um reconhecimento aí que tem a ver com a mudança geopolítica no mundo, né? Mas, de qualquer maneira, teve outro processo também que de cooperação distante, eu denomino. No Brasil, um pouco, talvez, foi mais pioneiro, né? Dessa cooperação na década de 90, nas democracias, né? Eu trabalhei isso com o mesmo Samuel, escrevemos um par de artigos sobre esse histórico Brasil e China, né? Esse histórico. Que agora estou fazendo uma versão mais reduzida para um boletim. Mas o que eu queria destacar é o século XXI, né? Os investimentos chineses que são notícias de jornal, né? Que tipo de investimentos? Tem muita propaganda negativa também. Tem uma presença muito forte, mas não é como comércio. Há muitos investimentos que começaram na área extrativa e depois foram para infraestrutura e energia. E há investimentos, Brasil é um exemplo, Greenfield, né? Brownfield, não sei se conhece esses termos. Greenfield, basicamente, quando a empresa se instala aqui, né? Como se fosse quando a Fiat veio aqui ao Brasil, em Betim, aqui perto de Belo Horizonte, né? A empresa se instala, é um Greenfield, né? Mas também é interessante porque os países da América Latina nesse processo, a China entra também na OMC em 2021, perdão, 2001. Isso tem muito a ver com a abertura da China e a política de going out, go out, que se consolida com o governo de Hu Jintao e que vai promover, logicamente, uma abertura no pior momento para países como os nossos, Argentina, Brasil, sobretudo, né? Mas Uruguai, que producem produtos agrícolas, agriculture, em termos gerais, né? Pecuária também. Nós temos também aí um processo de abertura da China, na qual vai começar a comprar cereais que os países desenvolvidos se resistiam a tirar seus subsídios, se resistem ainda. Muito difícil essa questão. Vem de Doha, na OMC. E a China também é um grande comprador de minério, né? E nada melhor do que um país como o Brasil, a Argentina, a América do Sul ou alguns países africanos para isso, né? Que precisavam, inclusive, precisam vender produtos, né? Agrícolas. Então, os países da América Latina não têm uma necessidade de fontes financeiras, né? A China depois começa a aparecer como um fornecedor de empréstimos, num segundo momento, e um terceiro momento como investidor em infraestrutura, né? Mas, sobretudo, na primeira fase mais comercial.
E então a China surge como uma grande oportunidade em um momento específico, né? Então, comércio, investimentos, empréstimos, né? Então, esses períodos vão, como mencionei, né? Tem um período de crescimento, mas também de crise. Há uma crise em 2001, que talvez tenha seu ciclo até 2008, na crise econômico-financeira nos Estados Unidos, né? Mas aí tem um período de taxas baixas nos Estados Unidos, de estímulo às hipotecas e o crescimento, né? E a China no mundo, né? Como grande compradora, né? Então temos uns anos, tudo isso paralelamente com a guerra ao terror. Sabemos que o mundo não é pacífico assim, não, porque, embora tenha um crescimento global, né? Um estímulo, o contexto é muito complicado, porque tem a invasão no Afeganistão, que durou 20 anos, no Iraque, né? E depois alguns processos mais também trágicos em outros. Mas isso vai ser depois de 2008. A pandemia também da Covid-19 acentuou vários aspectos, tendências, características, né, persistentes da interdependência hegemônica, né? Porque aí entra numa etapa, se vamos 2008, 2009, a 2019, uns 10 anos, mais ou menos, né? Em que, bom, a relação com a China era tensa, mas não era tão tensa, mas começa a atingir os graus mais preocupantes em 2017. 17, 18. Sobretudo com a Europa, quando a China também começa a apresentar seu leque de opções, não só para a América Latina, o Caribe e África, mas também para a Europa, né? E o ponto de inflexão, podemos dizer, que em 2017, com a chegada de Donald Trump ao poder, né? Donald Trump chega ao poder e American First, protecionismo, e a China se coloca como um contraponto defendendo a globalização, né? Em outros termos, mas é a globalização com características chinesas, né? Sobretudo abertura para comércio, para fomentar a interconectividade e menos a questão financeira, né? E a tradicional área de influência dos Estados Unidos, né, que é a América Latina e o Caribe, adquirindo crescentes compromissos econômicos e financeiros com a China nesse processo de 2001 a 2019, vamos colocar aí quase 20 anos, né? Se torna um teatro de disputa, né? De hard e soft power, né? E hard me refiro ao que acontece em vários países, promoção de revoluções coloridas, sanções à Venezuela, que parece que agora vão suspender essas sanções por 6 meses, por aí vai, né? Então, esses vínculos econômicos têm muito a ver com a China tornar-se consumidor e comprador regular de bens primários. Regular mesmo. Em 20 anos, continua a comprar mineral do Brasil, ferro e outros minerais, soja, carne também. Mesma coisa Argentina, né? Agora está o lítio, no Triângulo do Lítio, né? Que a Argentina está promovendo, em alguma medida, a industrialização, a partir com tecnologia, parcerias e transferência tecnológica, né? Mas Chile também está com um cuidado e está querendo, não sei como está a questão legislativa, mas nacionalizar o lítio, né, para colocar royalties nacionais, mas aí tem que ver se vai exportar o lítio puro ou vai processar ele no país. O caso da Bolívia também é interessante, porque no caso da Bolívia o lítio é aposta interessante em um processo de diminuição da exportação de gás, né? Mas por razões geológicas, não porque há um processo de esgotamento das jazidas, né?
Então, esses fortes laços estabelecidos ao longo do tempo entre a América Latina e a República Popular da China evoluíram de uma cooperação comercial, mais comercial, para parcerias estratégicas, planos de ação mais complexos. Aí envolvem investimentos, cooperação financeira, setores aí, agricultura, indústria transformadora, infraestrutura, inovação tecnológica, científica, informação. E o Brasil foi pioneiro nisso. Não está destacado aqui, mas foi pioneiro. O governo, houve um impasse no governo pequeno, né? Assim, durou pouco do Collor de Mello, mas depois com Itamar Franco se reativa e se assina a parceria estratégica, a primeira na região. Cooperação aeroespacial, satelital, famosa com a China, muito bem sucedida, né? E a China se torna todo o principal também fator, né, de financiador de projetos de infraestrutura. E projetos de infraestrutura significativos, importantes na América Latina e o Caribe. Aí eu estou usando o banco de dados do Cell Peters, né? Também, se vocês querem consultar, o principal credor através dos Policy Bank. Policy Bank são os denominados China Development Bank e China Exim Bank, que são os maiores financiadores de empréstimos na região e também na África. Tem outros bancos, depois tem empréstimos de bancos comerciais, são outro tipo de bancos. Aqui são bancos de desenvolvimento, que competem diretamente com o BID, por exemplo, o Banco Mundial. Mas é interessante porque esses bancos financiam investimento em infraestrutura, que os bancos, seja do Bretton Woods, como o World Bank, o Fundo Monetário, né, eles não financiam. Né? O BID é pouco e nada, nem se compara. Então, eu recomendo. Houve um declínio em 2019, a pandemia também ajudou a esse declínio, mas eu recomendo. Aí tem um mapa interativo do Dialogue. Eles mapeiam os empréstimos, que não necessariamente são os investimentos, é diferente, né? Empréstimos por bancos, policy banks, que podem servir para um propósito ou outro, ok? Então, isso é de notar, né? A partir de 2014, 15, a questão comercial continua importante, mas a presença da China como investidora na América Latina e o Caribe, né? Depois vamos ver que esses investimentos significam pouco para a China, no montante total. Né? Mas significa muito para a região, né? Imaginem vocês a reestruturação das linhas ferroviárias da Argentina, né, como capital chinês, que ajudam a conectar o interior e do interior aos portos. Né? Depois temos a China também é responsável por uma parte crescente de investimento externo direto, né? Fusões e adquisições. Né? E anúncios de projetos, que alguns que não foram para frente, tá? Desde 2010. Que começa, né, o boom de investimentos. Estamos em 20, mais de 13 anos. Tira os 2 anos últimos, mas os 2 anos, sim, 12, 13 anos. Aqui, segundo alguns autores, o estoque de investimento chinês na América Latina, como percentagem do estoque total de investimento estrangeiro, né? Depois de permanecer estável durante o início da década de 2000, aumentou 12% em 2014 e chegou ao máximo, pico máximo, de 21% em 2017. Depois tem uma queda. Tá? Qual é o problema? Muitos investimentos eles chegam via bancos offshore. Então é muito difícil, segundo esses economistas, rastrear, né, os investimentos. Então tem que ser no destino.
E também tem muitos anúncios que não se concretizam, né? Alguns bancos de dados nos Estados Unidos, né? O Investment Tracker, ele coloca todos os investimentos, né? Os anunciados, tudo, mas muitos não se concretizam, né? O importante e interessante porque isso é um ponto que o Grupo do México faz, né? Então, o comércio com pedra angular do poder econômico e o país asiático hoje é o segundo maior parceiro comercial da América Latina em geral, pronto será o primeiro, a tendência é essa, impulsionado um intercâmbio interindustrial. Sobretudo a América do Sul, a maior parte dos países tem como principal parceiro a China. Brasil tem como principal parceiro comercial a China desde 2009. O modelo inicial era importar por parte da China produtos commodities e exportar bens industriais. Esse foi o padrão. Houve um pouco de modificação nos últimos tempos, também por demanda dos países da região, né? Mas a China não tem nenhum problema em continuar com esse processo. Basicamente, 2020, né, o ano da pandemia, o comércio total foi 291 bi de comércio total com a América Latina e o Caribe, né? Principais parceiros, Brasil, México, Chile. A maior parte dos países tem déficit comercial com a China, Brasil não, bastante equilibrada a balança, Brasil, inclusive o Brasil teve mais superávit em alguns momentos. Segundo esses dados, 100 bilhões no comércio bilateral com o Brasil, com Chile 40, com a Argentina um pouquinho mais que com Chile, mas no caso da Argentina é mais complicado porque o déficit foi muito grande. Um grande problema da Argentina também foi, a partir de 2013, 12, 13, que a Argentina passou a ter déficit comercial com a China, com o Brasil, os grandes parceiros. Isso foi um problema. Aqui é um mapa para ilustrar, se vocês observam, vamos de 1998, em vermelho os países que têm como principal sócio comercial a China, em rosa, mais clarinho, era mais ou menos igual, né? Azul, Estados Unidos, igual para a China, mas igual para Estados Unidos, dependendo da cor mais clara, né? E em 2018, muito desatualizado, antes da pandemia, observem que o mundo mudou. E a China é a nação mais comercial do mundo, é a potência comercial. Assim como é a fábrica do mundo, é o país com maior comércio no mundo. Hoje se poderia falar que a China tem como a Índia tem como a China a principal parceiro comercial. A Argentina passou a ter, voltou ao Brasil, voltou à Argentina e fica aí entre Brasil e China. Aqui estamos em 2020. Aqui vamos 20 anos, né? A Argentina já está de vermelho, China vermelho, Estados Unidos é azul. O verde é a Índia. E isso fala muito das sanções contra a Venezuela, porque o principal parceiro é a China. Então, a Índia é um país, um grande triangulador. Há perspectivas agora, Nicarágua, eu acho que já mudou de cor, a Argentina tinha mudado, e a tendência é mudar. Paraguai é uma farsa, porque Paraguai exporta para a China popular, mas tem que triangular com a Argentina e com o Brasil. Porque Paraguai reconhece Taiwán. Nesse sentido, farsa nos números. Então, nós teríamos que fazer outro levantamento da triangulação do comércio, né? Colômbia está estreitando os laços com a China. Equador fez uma recente, um TLC, um Tratado de Livre Comércio. Nicarágua, Honduras fez também.
e já tinham feito Peru e Chile. É questão de tempo, né? Eu acho que aqui os países do Mercosul, o Brasil vai ter um peso importante. Não é que vai deixar de lado, mas o Brasil vai ficar no segundo lugar, a menos que aconteça alguma ação mais assertiva, né? Por parte do Brasil no comércio. No... Só que a China vem muito forte, né? A tendência. Principais tendências. Então, o aprofundamento do confronto entre os Estados Unidos e a China durante 2021 e primeiro trimestre de 2022 é um aspecto que afeta fortemente os fluxos de capitais, né? Estados Unidos impôs um monte de medidas em 2018 contra a China. Aumento de tarifas, importações chinesas, restrições às exportações tecnológicas, investimentos chineses nos Estados Unidos, financiamento de empresas chinesas na Bolsa dos Estados Unidos, etc, etc, etc. Lista negra, que eles falam lista de entidades, China. Tudo está indo para o lado contrário, está para reforçar a tendência de fortalecimento da China. Tá? Em 2022, o Departamento do Tesouro tentou fazer uma política friend shoring. Se falou de nearshoring, né? Basicamente, é tentar acomodar cadeias de valor globais com países de confiança que partilham com, perdão, passei, que partilham interesses, papo furado aí, desculpem. Isso não resulta, isso não funciona. Japão tentou fazer isso levando sempre em 2021, 2020, a pandemia levando que as empresas voltem a produzir no Japão. A Toyota falando da China não vou sair e pronto. A Toyota tem mais peso e soberania do que a China, né? Ficaram na China, prevendo o 14º plano quinquenal, a multiplicação da classe média e por aí vai, né? Imaginem 400 milhões de classe média, porque podem levar 700 em 2030. Tá? Então, uma maravilha, né? Vocês sabem disso. Mercado maravilhoso. A China foi de longe a principal fonte de investimento direto, né? Investimento direto que sai da China, né? Em inglês, né? A sigla. Com 18,18% entre 2018 e 2020. Ok? Então, pelo menos até a pandemia, mas depois também. Aqui, segundo esse monitor, tem que considerar três questões. A primeira, eles enfatizam a importância de definição das transações de IED, investimento externo direto, para fora, né? Esse off-day. Ao contrário de projetos em infraestrutura. Né? Ou seja, diferenciar transações realizadas, que são as que estão incluídas e não são anunciadas. Então, isso é importante para colocar nas planilhas que eles fazem, né? E os dados que eles recolhem. Segundo, importante isso, indústria automotiva, né? Que é a que mais cresce ultimamente, e tem uma mudança na regulação que eu desconhecia. Desde finais de 2021, eu conhecia por cima. A Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma da China permitiu pela primeira vez que o investimento direto na China no setor automotivo ultrapasse 50% do capital social. Geralmente era 50%. Pode ultrapassar. Capital social, para quem não conhece, é aquele capital que nós precisamos para abrir uma firma até obter lucros. É isso, estou resumindo. Então, eles podem ter mais capital social, com apoio do Estado, lógico. Aí a relação público-privada na China é diferente. Então, ministério, e ligados à economia verde, que está, por sua vez, ligado com as metas do 14º plano quinquenal. Beleza? E com a ideia de civilização ecológica, que não é nova.
mas agora parece que chega para valer. Okay? Então, cumprir normas e padrões chineses de prevenção e proteção ambiental, que tem muito a ver com a lei doméstica e como isso tem impacto fora. Né? Na economia. E basicamente isso está muito claro no Belt and Road, no último fórum, e os investimentos ligados ao Belt and Road. Por isso acho que haverá uma mudança qualitativa nos investimentos. Tudo indica que haverá. Então, o segundo ponto interessante é que essas regulamentações locais e nacionais do país de destino não são suficientes para empresas chinesas. Tá? Então, eles têm que acatar as leis nacionais. Elas não são leis, talvez, vamos supor. No Brasil ainda, ou na Argentina, mas eles têm que acatar as leis de lá. Tá? Depois, outras instituições da China que realizam estudos regionais e estruturados sobre o investimento direto, que é importante. Né? O link é aqui, se alguém que quiser aprofundar, né? Acho que vale a pena. E últimas reflexões em relação a esse investimento direto. Está ligado que o IED total da China, 2022, foi de 146,5 bilhões e aumentou 0,9 em comparação a 2021. Então, a tendência parece que não aumentar. Né? Mais de 50% focados em tecnologia, mídia e entretenimento. Também em telecomunicações. Não dá tempo para colocar o histórico, mas o histórico no começo era mais extrativo. Né? Infraestrutura, agora tem tecnologia, mídia e entretenimento. Mas a maior parte do investimento se concentra na Ásia, não aqui. Esse é um fato. O maior receptor de investimento é o Sudeste Asiático e depois o que eles denominam Ásia Ocidental, que seria a Ásia Central. Que é o núcleo, né, do cinturão e a rota, né? O elemento núcleo centro da cinturão e a rota. Né? As 37 transações de IED chinês em 2022, na América Latina e o Caribe, né, atingiram mais de 12 bilhões, né, de dólares e caíram um pouco de 6,7% em comparação com 2021. Ok? Uma coisa é o montante total de investimento, outra coisa são as transações específicas implementadas. Eu acho que estamos frente a uma mudança qualitativa, insisto, porque temos que ter em conta os desdobramentos da iniciativa do Cinturão e a Rota. Eu acho que vai ter muita lei chinesa, inclusive para mediação de conflitos, etc., etc., com a lógica própria. O Brasil não forma parte do Belt and Road, mas quem sabe, talvez, pouco tempo. Né? Argentina, Nicarágua e Honduras foram os últimos. Eu acho. 22 países. De 33. 33 são os países da CELAC. Né? Se em 2000 e 2004 o IED da 1,44 do IED da América Latina, ele aumenta para 8,81 de 2020 a 2022, chinês. Né? Há um aumento substantivo. Né? A informação desse monitor reflete, desculpem aí, está em português de Portugal, pelo conversor, né? Estava em espanhol, que o IED chinês atingiu seu máximo em 2010, com 13,61% do investimento externo direto regional. Né? Em segundo lugar, 2019. Aí caiu até recuperar, chegaram a 7,63% do investimento total. E isso é importante destacar. Embora o investimento externo direto chinês na América Latina apresente uma clara tendência ascendente no século XXI, é importante não exagerar. Durante 2000 e 2022, a sua participação foi
o total desse investimento chinês foi 6,05. Isso também pode falar da quantidade de investimento chinês que houve nesse período, né? Para muitas regiões. Então, passa de 928 milhões anuais, muito modesto, na primeira fase, que era a fase mais de comércio, para 14 bi, mais de 14 bi, né? Durante 2015 e 2019, e depois tem uma queda, né? Tem uma pequena queda, esse quadro é do monitor, aí tem o link, né? Brasil foi um grande receptor de investimento direto. 76,86% de todo o montante da América Latina. Né? E cai para 48, e depois 40. Tá? Uma coisa é investimento, outra coisa é o emprego que vai gerar o investimento. Então, aí tem outro estudo, dentro do estudo, tá? Então, falamos de 8% de emprego, que não é muito comparado com outro tipo de investimentos. Por exemplo, tem serviços tecnológicos e eletrônicos que demandam mais mão de obra. Então, a Argentina, Chile, Peru e México aumentaram significativamente a participação de investimento. O dinamismo do investimento chinês no Caribe foi impressionante. Com 7 transações só, 2022, 2 anos, no valor de 3 bi e com muitos empregos. Tem investimento que é quase 1 bi com 700 empregos. Não demanda muito emprego. Então, isso depende caso a caso. Tá? Cuba e Venezuela, embora se fale muito da esquerda, domínio da esquerda, eles receberam pouco. Tem muita cooperação com Cuba, ok? Mas nos últimos 2 anos, apenas uma transação. Com Venezuela tem um caso muito específico. Agora que eu acho que vai ter uma abertura e um boom de investimentos, mas também ocidentais. Basicamente precisa na Venezuela pelo petróleo nessas circunstâncias complicadas, né? Isso daria para outra aula. Por isso, investimento externo chinês é direcionado para setores com intensidade de capital, intensidade com maior empregabilidade. Aqui é um slide que eu já tinha feito antes, porque eu queria destacar uma questão que é a globalização com características chinesas e o papel da iniciativa do Cinturão de Rota, ok? Eu vou acelerar um pouquinho aqui, porque eu queria destacar os investimentos na iniciativa do Cinturão de Rota. Depois vou abrir para perguntas, quem tiver. Xi Jinping em 2017 falando, defendendo a globalização, falando de um processo guiado também, não livre mercado, né? Guiado pelos estados, né? Para extrair os melhores benefícios. Né? O Cinturão de Rota de 2013, proposta de interconectividade, que nasce com a iniciativa da China, coincide com o ano de toma de poder de posse de Xi Jinping, né, como presidente y antes tinha sido como, ele era o vice-presidente, né, mas também como secretário-geral do partido e presidente da comissão militar. Cazaquistão e Indonésia, setembro, outubro, há 10 anos. Tá? Aqui teve, então, a iniciativa do Cinturão da Rota, uma série de documentos e uma espécie de proto-institucionalização disso, né? 2 fóruns das Rotas da Seda, depois veio a pandemia, e o último foi feito agora, há um par de semanas, onde participaram 2 presidentes da Argentina, né? Que é o Alberto Fernández, que pronto deixará a presidência, e Boric, de Chile. Okay? Aqui tem um mapa que fizeram os meninos lá na PUC Minas, no Pequim, 2018, né?
naquele momento, quando as rotas da seda, logicamente, nasce com um projeto euroasiático, uma parceria ímpar entre a China e a Rússia, né? Mas junto com eles, toda a Eurásia, né? Com destaque de uma grande ausente, nesse momento, que é a Índia, por razões de rivalidade estratégica, né? Com a China, mas que tem um histórico de parcerias e de associação com a União Soviética e com a Rússia, né? O elemento da Rússia entra como um pivô político importante. O que eu queria destacar é que 150 países assinaram o memorando de entendimento das rotas da seda, né? Da iniciativa, Cinturinha Rota. Eles são memorandos de compromisso, mas que envolvem por trás compromissos passados também e alguns a futuro, e que muitos investimentos da China vão estar ligados a esse processo. Talvez no futuro também. Aqui temos países da América Latina e do Caribe, em vermelho os últimos. Está faltando Honduras, aqui, que passou a reconhecer recentemente a República Popular da China com o novo governo, e Argentina e Nicarágua, são os últimos, ok? Observen aí que temos a Síria como último, 2022, na Ásia. Aqui uns tabelas que eu apresentei lá eu fiz uma apresentação, eu usei esses dados de um relatório interessante sobre os investimentos dentro do Belt and Road. Eu queria chegar à América Latina aqui. Como entra a região? Né? A maior parte é energia, infraestrutura, transporte, né? Real estate, imobiliários, né? Observen que a commodities não é basicamente minerais, metais e minerais tem um peso importante, mas ele vai decrescendo ao longo do tempo, né? Isso em construção, né? Mas logicamente que ele se mantém em investimentos, né? Especificamente. Aqui minerais pode ser lido como extrativo, como também parcerias de transferência tecnológica, pode ser extrativismo verde ou extrativismo às antigas. Observen aí. Então, energia ocupa o primeiro lugar, né? São indústrias mais importantes no ambiente do cinturão rota, ok? Energéticos é o mais importante. Aí tem de tudo, gente. Pode ter eólica, pode ter na Argentina, que é muito forte solar, com investimentos chineses, né? Me refiro, pode ser de petróleo, pode ser de gás, etc, etc. Transporte, muito importante, rodovia, estrada de ferro, etc, etc. Aeroportos. E aí tem metais que citam elemento extrativo, né? Regiões. Observe a nossa região não é a mais beneficiada pelos investimentos. E observem que é o leste asiático e o que nós denominamos Ásia Central, que é a Ásia Ocidental, é a mais beneficiada, né? Ok? A Ásia Ocidental entraria também aí Rússia, ok? Eu peguei o jargão, né, geográfico do relatório. Oriente Médio está. Alguns colegas falam de Ásia Ocidental como Oriente Médio. Okay? Europa houve uma queda. Nós ficamos lá no penúltimo lugar. América do Sul, sobretudo, está aqui. Os principais pontos relevantes para terminar essa parte, depois já chegaram no final das conclusões, né? O problema que teve a pandemia e depois a guerra da Ucrânia, que foram elementos fundamentais para entender como houve um direcionamento ou um congelamento de alguns investimentos, sobretudo aqueles destinados a
uma rota importante que é a rota. A Ucrânia tem um peso geopolítico importante para o Belt and Road, né? Para a iniciativa da Cinturão Rota, né? A Rússia não teve nenhum envolvimento público com a China nesse período. Não significa que a amizade com a Rússia não se consolidou. Só nesse, por isso falei de congelamento. Né? Mas já a partir de 2023, já há um impulso maior dos investimentos, mais do que no 2022, né? Muitas empresas do setor não público ou privado, né? Está liderando, né? Muitos contratos de construção. Ontem, a notícia de ontem foi que Irã já anunciou a construção de trens de alta velocidade construídos pela China. Já sabemos que a Indonésia já inaugurou Jakarta, Bandung, e que Laos tem um maravilhoso trem de alta velocidade que atravessa Laos e que está dando grandes frutos econômicos com parceria com a China. Um trem de alta velocidade que dá inveja, né? A China, como Dussel Peters falou naquela palestra, você tem aí um sistema holístico de cooperação e investimento, a cooperação chinesa sul-sul, que não é como a ocidental, né? Ela envolve investimentos, comércio, cooperação, construção de estádios, torneio regional de ping-pong, o que você quiser, tem um leque aí para escolher impressionante, né? De ping-pong até uma ferrovia. Depois você tem que negociar, né? Bom, aí potenciais compromissos futuros, que eu acho que o futuro vem por aí, no último ponto. Novas tecnologias, baterias, energia renovável, infraestrutura, facilitadora de comércio, oleodutos, estradas, empresas de alta tecnologia, centros de dados, né? Mineração, petróleo e gás não vai parar, acordos que já vêm de antes, mas vai ter um peso fundamental, projetos estratégicos ligados a novas tecnologias. Isso não tenho a menor dúvida, porque o objetivo vai por aí. Tá? Esse é quem quiser tomar nota aí, o relatório, que é muito interessante, né? Do Centro de Green Finance and Development Center da FUDAN, né? E aqui ela tem só mapa não explica, ilustra. Alguns mapas finais para chegar às conclusões. O primeiro é de engajamento em 2022. Observa o papel da Argentina nesse engajamento. Da Indonésia, da Arábia Saudita, Indonésia que eu achava que ia entrar nos BRICS Plus. E parece que foi vetada pela Índia. E eu acho que vai entrar no próximo. O engajamento de infraestruturas ligadas ao Belt and Road. E observem o crescimento e declínio do engajamento. No segundo, de 21 a 22. Observen que há um congelamento com a Rússia, né? Mas é um engajamento, sobretudo com a Arábia Saudita. Eu sempre saliento a Arábia Saudita e Argentina. Arábia Saudita, Argentina e Indonésia. Né? Indonésia, Arábia Saudita, Argentina, Malásia também aí, né? Bom, dois deles entraram nos BRICS Plus. Aqui queria destacar os membros do Banco Asiático de Investimentos em Infraestrutura, né? Por enquanto, tem alguns. O Samuel está trabalhando isso, a tese de doutorado sobre isso. Então, suspense, né? Mas eu queria mostrar para vocês que num momento de distensão, 2016, 2017, né? Aí entraram muitos países do G7 nesse banco. Estados Unidos não gostou. Não gostou. Não gostou nada. Houve boicote. James Cameron era o primeiro-ministro do Reino Unido e ele falou, atende os interesses do Reino Unido. Me lembro da época. E, bom, James Cameron já não.
Foi o grande derrotado com o Brexit, né? Hoje, o Reino Unido não forma mais parte da União Europeia, por exemplo. Aqui temos o terceiro fórum de cooperação do Cinturão da Rota, né, que foi recentemente, que mencionei. Tem algumas conclusões gerais e depois abro para perguntas, né? Eu acho que vale a pena destacar 4 pontos, né? A consolidação da iniciativa do Cinturão da Rota, acho que vamos ter cada vez mais entender os investimentos na região dentro dessa lógica, embora o Brasil não está, né? Que o Cinturão da Rota integra uma estruturada constelação da globalização com características chinesas, né? Uma, um novo ecossistema. Eu gosto dessa palavra, né? É a projeção da Eurásia ao mundo, liderada pela China. Projeção de poder, de geopolítica também. Embora nos documentos não falem de geopolítica. Segundo ponto, essa iniciativa Cinturão da Rota, como plataforma infraestrutural de novo ecossistema, então, viabiliza novas experiências de desenvolvimento. E a América Latina e o Caribe tem que ficar de olho nisso. Tá? Cria tensões e rivalidades. Como eu denomino como trabalhar nos interstícios da rivalidade. Isso é arte da política, gente. Ok? É arte da política. Terceiro, padrão de investimentos como tendência a estar mais ligados ao processo embrionário dessa iniciativa, né? Uma hipótese aí. Energias mais limpas e tudo isso. Né? Sobretudo se partem do Estado chinês, né? Porque isso é um imperativo e metas do Estado. Então, é importante entender a China também, para entender a China no mundo. Aqui não estou falando de que não tem investimentos extrativos que afetam comunidades locais. Claro que tem. Tem de tudo. Infraestrutura é mudança da natureza. E a natureza mudou sistematicamente. E a natureza vai continuar a mudar. O problema é como mudar a natureza. Nós mudamos. Né? Isto não é casa. Eu tenho energia elétrica, posso conversar com vocês. A ciência é um elemento fundamental para mudar a natureza. Né? Não poderíamos, sem tecnologia, dar uma aula ou conversar com gente que nunca vi na vida, ou seria uma pena, ou ministrar um curso à distância, ou o que for, né? Então, também, sem ciência, a China não conseguiria um processo de reversão da desertificação inédito, né? Ou de tecnologias de sementes de arroz, de produção de arroz e plantação de arroz em lugares onde quase não tem água. Coisa que... Né? Então, nós devemos confiar na ciência. Claro que a ciência também produz uma bomba nuclear, né? Então, tem muito a ver com valores, com que sociedade nós queremos. Né? Então, eu denomino isso um novo paradigma no termo de Thomas Kuhn, um paradigma holístico de cooperação sul-sul, que eu trabalhei e estou trabalhando em outro segmento. E talvez seja o foco da disciplina que vamos ministrar no ano que vem na especialização, né? Que tenderá a prevalecer, eu acho, perante o paradigma ocidental de cooperação, né? Que é mais norte-sul, né? Ligados aí ao princípio da não intervenção, né? Mas eu queria parar por aqui, tem várias, no contato, tem várias questões que podem ser exploradas, as falas da Laura Richardson, a general do Comando Sul, que, olha, faz um diagnóstico mais lúcido do que muitos colegas meus da situação. Estou brincando. Mas não brinco e não brinco, né? Podemos deixar isso para as perguntas. Bom, gente, eu acho que eu ultrapassei. Não é uma horinha, tá bom, né? Acho que comecei. Daria para muito mais. Eu acho que é muito mais produtiva as perguntas, né? Conhecer vocês. Agora, tem alguns que estão na câmera. Tem alguns que são mineiros, Guilherme aí, Uai. Mas é Cíntia. Cíntia deve ser mineira.
Bem, professor, primeiramente, agradecer pela exposição. Você tinha dito inicialmente que ia fazer uma exposição um pouco mais qualitativa, mas para alguém que se propôs a fazer uma exposição qualitativa, até que se conseguiu trazer aqui muitos dados, né? Sobre Não, a ideia, uma... vocês fizeram para eu me atualizar, agora vocês têm que aguentar. Mas essa é a coisa boa Não, mas é ótimo, essa... da docência, né? A gente gosta também. Eu trabalhei esses dados mais antigos, mas depois veio a pandemia, trabalhei com cooperação sul-sul sanitária, fizemos um artigo, inclusive levantamos com os alunos aqui da PUC, iniciação científica, dados de ajuda de toda a América Latina e o Caribe, primeiro máscaras e depois vacinas, né? Então é isso. Quem tem várias perguntas? Temos aqui muitas perguntas, tentei separar Não sei aqui. se vocês querem ler, porque eu me perco. Se leio, não tem problema em ler. Não, eu vou conseguir ler aqui. Eu separei em blocos para poder facilitar em termos temáticos, e a gente vai um por um, tá? Só para avisar para quem também está aqui, que a nossa lista de presença está aqui no chat, para poderem Mas preencher. também quem quiser falar, pode falar, não é? Isabel, você quer fazer pergunta para o A microfone? Isabela quer É isso? falar. Eu acho que tem que quebrar um pouco esse gelo. Então, Oi, gente, boa noite. então por Tá favor. dando para me ouvir? Sim, Perfeito, Isabela. perfeito. Ei, professor, gostei muito da sua aula. Eu vou fazer a minha pergunta, que na verdade ela acaba sendo duas aqui, mas é porque eu queria que o senhor pudesse passar uma visão geral do endividamento desses países da América Latina. Na verdade, o que eu quero saber é se essas condições desses investimentos, desses empréstimos, como que elas são, sabe? Se o senhor enxerga nelas algum caráter abusivo. E se o senhor enxerga isso, por que que você ainda entende que tem ganhado tanta adesão essa nova iniciativa? Não é tão nova, né? Já tem 10 anos, igual o senhor falou, da China. Do E cinturinha rota, Isabela. Isso. Javier, antes de você responder, eu queria até poder pegar esse gancho, porque eu tinha aqui anotado que eu queria te perguntar. Isso. Pega um grupo de perguntas Isso. assim. Eu vou juntar com essa para a gente poder começar, que eu acho que é um caminho interessante. Você falou aqui 3 termos e um quarto que está em alguns artigos seus que eu já li, que eu acho interessante retomar aqui, para você poder esclarecer e que conecta com um pouco do que a Isabel perguntou, né? Então, primeiro, essa distinção que você fez durante a exposição, mas que não entrou em detalhe, entre multipolaridade e multicentrismo, que eu acho que é importante do ponto de vista teórico, né? Depois, o que você chama de globalização com características chinesas e também, que eu já li em alguns artigos, a globalização instituída pela China, né? Se tem alguma diferença desses conceitos, né? E aí que eu acho que conecta um pouco com o que a Isabel começa perguntando, que acho que seria interessante para a gente iniciar a conversa até mesmo em relação à América Latina, que é, dentro dos dados que você mostrou ali, salvo engano, os investimentos chineses a nível global, 8% são para a América do Sul, ou América Latina, algo por aí, né? Repete o final. Da América do Sul, que investimentos? Os investimentos chineses a nível global, a América do Sul representa algo em torno de 8%, que eu vi no slide, por aí, né? Ainda assim, sendo tão pouco e tendo superado os Estados Unidos, e aí, conectando com o que a Isabel perguntou, né, o que diferencia e o que faz um player latino-americano escolher a China e não os Estados Unidos? Então, acho que, se quiser que eu repita, mas acho que esse conjunto, uma parte teórica e uma parte empírica. Perfeito? Acho que é isso, para a gente poder começar aqui. Em primeiro lugar. Eu poderia complementar a pergunta da Isabela? Sim. Veja só, professor, esses policy banks que o senhor falou, o China Development Bank e o China Exim Bank, que o senhor falou que são, ou seja, são semelhantes ao Banco Mundial, ao Banco Interamericano, eles já estão atuando na América Latina, ou notadamente no Brasil. Ou seja, no Brasil existe um escritório de representação e, basicamente, até a Isabela falou se eles praticam juros não abusivos como os outros concorrentes, né? Exatamente, eu digo isso porque eu trabalhei durante 20 anos, eu fui gerente de captação de recursos externos de uma companhia de energia elétrica no Nordeste do Brasil, aqui na Chess, e trabalhei muito com o Banco Mundial, Banco Interamericano, e você estava aqui, né, ou seja, vinculado e exposto a, evidentemente, utilizar as condições financeiras, em muitos casos, leoninas, né? Então, esses policy banks, esses dois bancos, eles têm taxas mais
acessíveis, além de taxas, prazos, ou seja, ou seja, eles diferenciam para melhor das instituições tradicionais de financiamento externo? Ó, vou começar com a primeira questão, que é a última, ligada à última. Sim, evidentemente as condições de juros são mais baratas. Sim, isso é um estudo que queria achar, que foi feito na Argentina, inclusive, com a questão da dívida, né? E evidentemente, se as condições, porque isso estava em relação com o empréstimo que Macri pediu ao Fundo Monetário Internacional, que foi o maior da história, mais de 40 bi, só para fugar capitais, chegaram a fugar capitais. Logicamente, você tem uma lei da época da ditadura, de entidades financeiras, com um governo liberal econômico que prioriza a fuga de capitais. Então, os amigos trouxeram, compram e fugam capitais, e deixam um buraco para o próximo, né? Mas tudo bom. Evidentemente, sim. As condições são melhores, tem propósitos específicos. Eu sempre recomendo, inclusive, eu tive uma pastinha feita sobre um termo que se denominou, que virou famoso na academia ocidental, né? E foi culpa dos indianos e depois do grupo de Harvard, debt trap, armadilha da dívida. Inclusive, Sim. professor, me permita só uma observação. Nesse sentido que o senhor abordou, existe um livro de assassinos econômicos de um ex-técnico do Banco Mundial, que justamente ele mostra as armadilhas que praticamente todo mundo, América Latina, África e Ásia, caíram, ou seja, no endividamento já pré-determinado que o tomador não teria condições de honrar. Ou seja, essa armadilha, muitos países quebraram, inclusive na crise da dívida de 1982, Brasil, México e outros países, houve essa crise da dívida externa, principalmente... Não, mas vamos por partes. Essa Exato. história nós conhecemos e sofremos. Uhum. Eu estou me referindo que hoje, debt trap, de maneira bem sucedida, Uhum. as pessoas relacionam com China. Esse é o objetivo. Sendo que, entendeu? É outra questão. Eu concordo com você. A nossa dívida externa foi terrível, foi uma armadilha, não levou ao desenvolvimento. Os países asiáticos não entraram nessa, só a América Latina e alguns países da África. Isso é importante destacar. Mas toda a ideia de debt trap está ligada a investimentos chineses. Sobretudo, eu recomendo aí, deixei no chat, Deborah Brottingham, um artigo da Area Development and Policy que se chama Debt Trap, a história do meme. Eu recomendo como nasce essa história e ela coloca os casos. Dentre os 5 ou 6 casos, e Deborah Brottingham é professora acadêmica da Johns Hopkins University, quem estuda China na África, eu sempre recomendo ir a ela primeiro. É a referência. Depois o resto. E a Deborah Brottingham mostra o meme, que, bom, eu tinha conhecimento porque estou por dentro. A dívida externa de Sri Lanka, que é um dos casos, a dívida com a China é 6%, 7%. Ok, construiu um porto de Hambantota, construiu o porto de Colombo. Agora Hambantota está sendo utilizado, mas no começo, um presidente que era da região construiu um porto, ficou subutilizado, deram para alguma concessão para a China. Debt trap, armadilha, é o que o Ocidente fez sempre. Porque, lamentavelmente, é assim. O problema é o seguinte: debt trap, uma armadilha, significa que você tem uma intenção prévia ou para se apropriar do país, das suas riquezas, recursos, ou da sua infraestrutura, ou invadir o país. Pronto. Pronto. Essa ideia de intervenção, inclusive bloqueios. A América Latina já sofreu na Venezuela no começo do século XX, final do século XIX. Aí teve a doutrina Drago, a doutrina Estrada,
que são doutrinas da jurisprudência do direito internacional de não intervenção por assuntos de dívida. Agora é mais um tio. Agora se afoga o país, se obriga a fazer um consenso de Washington, uma receita de desenvolvimento, privatizar, vender, tá, para que não tem nada mais debt trap do que isso. O consenso de Washington é a consequência natural da crise da dívida. Um modelo para todo mundo igual. Isso a China não tem. Não tem. Quando a China faz negócios. Não tem agora à mão o link da pesquisa sobre os juros. Os juros da China são, de fato, mais acessíveis, com mais prazos, né, e menos condições. Tanto assim que a China levou calote da Venezuela. Vamos ser sinceros, levou calote da Venezuela. O perdão de dívida é uma ferramenta interessante, porque a China empresta, às vezes tem perdão de dívida na África muito comum, logicamente que aí tem um acordo e uma reestruturação. A reestruturação é um fato normal do credor que não pode receber. Né? Então, tem formas e formas de fazer uma reestruturação. Não há um caso que eu saiba da África ou da América Latina na qual a China se apropria de empresas por uma dívida. Sim, de privatização. O Brasil quis privatizar a CPFL, São Paulo, e privatizar para a State Grid. Não teve nenhuma pressão, não teve nenhuma questão de dívida por trás. Né? A China incorporou tecnologia de transmissão de energia mais avançada, tecnologicamente, sim. Mas é uma opção do país. Se a China quiser fazer um acordo com um país liberal como o Equador e um acordo de livre comércio, faz. Porque aí entramos em outro ponto fundamental dessa nova globalização. Vou emendar com algumas outras perguntas. Sim, globalização com características chinesas é o que eu denomino Embedded Chinese Globalization ou globalização instituída da China. Sim, seriam sinônimos. Vai sair, eu já comecei com isso, mas vai sair agora, no capítulo do livro que apresentei, esse em coautoria com Elia Jabbour, outro próprio, em espanhol, vai sair nas próximas semanas, em e-book, eu acho que vai ser de graça esse. Aí vai sair bem definido, elaborado, de maneira um pouco mais, bastante mais sofisticada, essa ideia de globalização com características chinesas e o conceito de formação econômica e social. Para entender a interação de formações econômicas e sociais como formas de globalização diferenciada. Não como civilização, não só como Estado Nacional. O Estado Nacional forma parte desse bloco que se denomina formação econômica e social, que envolve sociedade, população. Em termos de Gramsci, seria um Estado ampliado, né? A ideia como denomina? Sim, sociedade, inclusive o que se denomina sociedade civil. A junção da sociedade civil com o Estado. Né? Com o Estado, sociedade política, mas não no termo de sociedade civil do século XXI, tá? Que aí é meio mais um termo amplo, né? Que não deixa de lado a questão de geopolítica. Não deixa de lado. Alguns denominam Estado civilizacional, a China, o Estado civilização, ou os conservadores duguinistas, agora luta de civilizações contra... Bom, Huntington já falava isso. Isso é uma furada essencialista, mas é o meu ponto de vista. Então, sim, isso sim, para emendar. Então, eu não vejo o trap, eu o que vejo uma oportunidade. Eu falo, professor, mas você vai ficar dependente da China, e daí? A gente é dependente. A dependência forma parte da teoria estrutural. O fato de você passar a depender de um de outro, ou seja, a dependência se relaciona com a autonomia como a estrutura com a agência.
Então, você ganha margens de autonomia com política externa, de acordo a, se você tem um projeto nacional, se não tem, pode ter guerra civil, né? E permissibilidade internacional, falavam os Jaguaribe, Puig. E isso tem a ver com a estrutura. Então, você diversificar a dependência pode ser ganhar autonomia. Porque estamos falando de estrutura e agência. É claro. E você não vai ser um país potência, independente, autônomo totalmente, nunca. Não vai ser um país do centro da economia global de um dia para outro. Só a China conseguiu ser. E acho que é o único da periferia do capitalismo que passou para o centro. Por isso, acho a China um caso ímpar. Não tem outro. A China já foi o centro econômico do mundo, mas em épocas pré-capitalistas. Ok, beleza. No capitalismo, a China era o fundo do poço. Fundo. O PIB per capita da China em 50 era pior do que na África. Acho que só perdia para 2 países da África e depois a China. Expectativa de vida 35 anos, 37, sei lá. Hoje supera os Estados Unidos. Não é um país desenvolvido no sentido da Suécia. Não? É? A vida não é branco-preto. A vida é branco, preto, azul, cinza, né? Caleidoscópio colorido com arco-íris. Mas, fora brincadeira, mas esse é o ponto. Então, você pode criar uma dependência com a China? Pode. Pode. Claro que pode. Os quais são um país neoliberal, estávamos no rumbo esse, governo anterior, destruir a indústria, exportar agrícola, produto agrícola, pode. A China vai comprar. A maior preocupação da China na época Bolsonaro é a rispidez diplomática. No final, Bolsonaro falou, agradeceu ao presidente Xi Jinping em público, né? Pelas vacinas, pela cooperação, etc, etc. Eu vi isso. Mas eu quero optar por um país exportador de commodities, pode. A opção está aí. Por isso, a outra pergunta. Depois vou ao multicentrismo. Ou globalização, eu quero que leia no texto e depois me critique depois. Vai ser sistematizado. Eu vou divulgar para todo mundo nas redes. Aí eu vou mandar para o grupo de vocês, aí vocês divulgam para o pessoal aqui que não me conhece. Depois Beleza? a gente faz a divulgação aqui quando você mandar para a gente. Isso. Professor, se me permite, posso passar para o próximo bloco ou você quer falar algo mais nesse tema? Não, só ficou pendente uma questão, multicentrismo. Sim, sim. Por quê? Eu sou um crítico do multipolarismo. Não porque não exista multipolarismo. Outra vez com os russos conservadores, duguinistas. Dugin, o grupo de Dugin não é assessor de Putin, tá? Não estou falando bem nem mal, não é. Os termos nacionalistas duguinistas são um pouco estranhos. Multipolaridade chegou. Multipolaridade não fala nada, não diz nada. Sim, múltiplos polos de poder. E daí? Nós temos que qualificar. Então, o que fazemos isso? O multicentrismo envolve a multipolaridade mais complexa hoje em dia com ao policentrismo. O policentrismo está ligado ao econômico, ao Samir Amin, por exemplo. Então, os centros econômicos e poderes políticos. Por exemplo, mencionei o Japão, que é um país que tem pouca soberania, mas é um poder econômico importante com grandes empresas. Coreia do Sul. E você tem a Rússia. Né? E o poder da autonomia de algumas empresas do Japão, e eu acho que também os Estados Unidos, porque tem um racha aí importante, que daria para outra palestra, outra discussão, de segmentos da indústria dos Estados Unidos que já não dependem da indústria armamentística para crescer, Pentágono, e já dependem, olha mais para a China. Pode ser aí o Elon Musk, né? Alguns atores, o dono da Microsoft, que encontrou com Xi Jinping, e um grupo mais do Pentágono, da guerra, do dólar. A gente tem um racha aí que pode ter consequências também, um racha social no ano que vem.
Mas são talvez tabuleiros de xadrez um em cima do outro diferenciados. Então, multicentrismo no sentido que aglutina essas duas questões de maneira contraditória. Qual é a fusão entre de multicentrismo a que chegamos a uma possibilidade de multiordem? Ou seja, para terminar, multipolaridade existia no século XIX sob um sistema imperialista liderado pelo Ocidente, beleza? Grã-Bretanha no começo, depois Alemanha, Estados Unidos emergentes, todos orientados num sistema multipolar, imperialista, colonialista. Hoje não é assim. Embora existem, sim, colonialismos, neocolonialismos, ou multipolaridade complexa de hoje, que alguns falam multiplex, como Acharya, e eu denomino que é um multicentrismo, ele pode dar, estamos frente a uma possibilidade de duas ordens que convivem entre si, alguns atores transitando pelas duas. E atores não me refiro a Estado só, empresa. Porque temos a ordem euroasiática, que é liderada pela China, mas que a Rússia é fundamental geopoliticamente, sem a Rússia, Belt and Road não existiria. E, por outro lado, a ordem baseada em regras, que vai mudando de acordo aos interesses dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha e Europa Ocidental, né? Seguindo, cada vez mais periferializada. Então, essa ordem baseada em regras é muito gelatinosa. E a gente vai afundando na gelatina meia mole, né? Ficando aí, depois, em algum momento, ficamos dentro como a fruta que fazia minha mãe, né? Na gelatina, né? Mas esse é o ponto de crítica da Rússia, das novas potências emergentes, a essa ordem, baseada em regras que cada vez é menos ordem. Agora, tem como optar. O problema, e finalizando, que é a última pergunta, financiamento. Estados Unidos não tem para financiar. Não tem uma opção para financiar infraestrutura. Nem via instituições. Não tem. Há muito tempo, os Estados Unidos não fornece bens públicos internacionais, como manda o manualzinho de Kindleberger, de Gilpin. Acabou isso. Acabou há muito tempo. Isso que o pessoal tem que entender. Voltará mais. Sabe quem teve? E isso eu apresentei na Federal do ABC. O primeiro que apresentou a Rota da Seda foi a Hillary Clinton em 2011, depois de 10 anos de ocupação no Afeganistão. Em 2007, 2008, Putin falou de uma zona de livre comércio Vladivostok, Portugal. Claro que geopoliticamente já acabou isso. A Hillary apresenta um pré-projeto, porque não tinha nada, são anúncios, da Rota da Seda saindo do Afeganistão, para consolidar o poder americano. Ela foi massacrada pelos globalistas, pela mídia nos Estados Unidos, tendo alguns jornais que eu resgatei. As loucuras de Hillary Clinton, não sei se loucuras, mas a Secretaria de Estado, né? Era melhor a solução de destruir Irã. Irã não conseguiram, Líbia e Síria, que quase conseguiram. Mas saíram, depois de 10 anos disso, 20 anos de ocupação, Afeganistão não tem uma ponte ou uma estrada construída pelos americanos. 20 anos de ocupação. Eu estou descrevendo. Descrição. Entenderam? Então, não é uma opção. Não é que... o último exemplo que eu coloquei, inclusive coloquei para Roberto na turma, numa época tinha para optar. Getúlio Vargas, em 43, 44, quero que declare a guerra ao eixo para os Estados Unidos. Preciso a base de Alcântara. Beleza. Vamos fazer uma coisa, vou fazer isso. Mas eu quero a maior siderúrgica da América Latina no Brasil. Volta Redonda. Beleza, vamos lá. Hoje acabou. Se você não fizer o que eu falo, você tem constrangimentos, pressão.
Se continuar não fazendo, você terá sanções. Se for um lugar complicado, você pode ser invadido. E eu tenho que escutar o debt trap. Por isso, eu recomendo uma acadêmica estadunidense. Tá? Eu recomendo a Deborah Brottingham, mulher acadêmica brilhante, maravilhosa, como acadêmica. Pesquisadora do primeiro nível. Vamos lá. Não, Vamos para professor, outra. perfeito, vamos lá. Vou para o próximo bloco aqui, tá? Um tema que eu percebi pelo chat, é que também por interesse pessoal meu, é que eu acho que está muito latente, que sempre que surge quando a gente fala de China, é meio ambiente, né? Então, você chegou a mencionar, no começo da sua fala do BRICS Plus, né? Você chegou a falar de algum livro, algum projeto particular seu, se quiser falar sobre isso, fica à vontade, tá? Mas o que eu queria te perguntar em relação a isso, e já conectar com algumas outras perguntas, a principal crítica, ou uma das principais críticas, né, que surgiram logo assim que veio a notícia do BRICS Plus, né, então, Egito, Irã, Etiópia, Arábia Saudita e Emirados Árabes, é em relação a uma certa inviabilização de um projeto que estava sendo levado a cabo pela China e por outras institucionalidades ligadas ao BRICS, como é o caso do Banco dos BRICS, né, que é em relação Desculpa, qual era o projeto? Em caso aqui o Banco dos BRICS, né, um dos temas do Banco dos BRICS é justamente o tema da transição energética, que está cada vez mais em alta. Como que você acha que a entrada de Egito, de Irã, de Arábia Saudita, Emirados Árabes, né, então países que têm uma matriz energética fóssil, como que isso influencia o que poderia vir a ser o ímpeto do BRICS em termos de transição energética? Então, essa aqui seria uma primeira pergunta, tá? A segunda pergunta já é da Kelly, que ela está fazendo uma análise de conteúdo sobre as cúpulas do BRICS e, na análise dela, o termo de mudança climática é muito recorrente nos documentos, né? E ela pergunta como que você enxerga os esforços de construção de uma agenda sustentável por meio dos investimentos em Ariel, que se cortou seu microfone, não está. Desculpa. Como que você enxerga esses esforços de construção de uma agenda sustentável por meio de investimentos, né, nessa parte aqui também de mudança climática? E para fechar esse bloco, que eu acho que conecta, né, o Cândido, que mandou aqui no chat, que faz mestrado em RI na PUC-Rio junto comigo, né, ele pergunta em relação ao grande volume de investimentos chineses no setor de energia elétrica em alguns países aqui da América do Sul, né, ele cita Brasil, Chile e Peru. Ele quer saber, e a Bianca também faz a pergunta nesse sentido, né, se existe uma estratégia geopolítica energética chinesa por trás para a América do Sul, ou se é mais uma lógica de mercado, ou se é mais uma lógica de uma necessidade, né, desses países que vão até a China, que buscam na China um parceiro econômico. Então, só para poder recapitular aqui, a primeira em relação a BRICS Plus, né, transição energética, segunda, mudança climática, e terceira, a geopolítica energética chinesa aqui para a América do Sul. Bom, primeiro, BRICS Plus, nós não vamos deixar a matriz de petróleo por um curto prazo. Tá? Isso é uma realidade. A Europa está querendo fazer isso, eu fiquei um ano na Europa. Eu não sou especialista em mudança climática, mas tem vários alunos que estão trabalhando isso, e eu estimulo. Há uma transição energética, se fala sistematicamente, só que eu acho que temos que ver a questão como transições energéticas. Cada país fará o que pode fazer nas suas circunstâncias. E é o que está fazendo a Alemanha hoje. A Alemanha entrou na guerra, embarcou nisso no discurso da OTAN, né? E a Alemanha está um processo de regressão da sua transição energética, né? Muito claro. E desindustrialização, né? Terrível. A Alemanha colocam como o país mais importante, mas não é só a Alemanha, tá? A Europa toda. Mas esse discurso, vamos por partes. Uma coisa é a necessidade de uma transição energética, que a China está levando a sério. O BRICS Plus, meu amigo Elias está trabalhando com Dilma Rousseff, ele não pode falar sobre o assunto, mas os projetos têm que ter compromisso de transição energética, de economia verde, e isso está sendo levado muito a sério na China. O que passa para fora é diferente, porque os investimentos da China, geralmente, são empresas públicas, as primeiras, de grandes projetos. Tá?
junto com essas vão privadas. E empresas privadas têm uma lógica mesmo de mercado de lucro. A margem de lucro da empresa pública chinesa é pequena, muito pequena. Então, elas podem construir uma usina elétrica e ganhar uma licitação de extração de bauxita na África. Pode. Há tipos de extrativismo mais verdes, menos verdes. Todo extrativismo tem seus problemas, todos. Todas as obras de infraestrutura têm seus problemas. Tem um aluno que trabalhou no Three Gorges, não a empresa. A Three Gorges é a maior obra e represa já construída pelo homem. Claro, em seu momento, um projeto da década de 50 que acabou na década de 90. Eu acho que os países não vão fazer mais esse tipo de projetos, né? Eu acho que tudo indica que não. O Brasil também cometeu talvez muitos erros, não sei, tem gente especialista que fala isso, nos projetos hidrelétricos, né? Não sei se hoje daria para construir Itaipu, se seria ambientalmente viável. Né? Há muitas críticas. Dei um curso no doutorado e mestrado na Flaxo, Equador, foi no começo do ano, como é muito bacana. Teve muita gente que está trabalhando a questão climática, mudança climática, impacto ambiental de investimentos. Muitos são chineses. Também tinha da Odebrecht. Que tinha da Odebrecht no Equador. Inclusive, um deu problema e os chineses entraram depois. O problema é que são os únicos, como eu falei para vocês, são os únicos investimentos em infraestrutura de grande porte que hoje estão acontecendo na América Latina. E direto ou indiretamente são os chineses. Embora nós temos tem muitas agências, ONGs, que estão vendo os impactos, comunidades locais. Embora a indústria extrativista não são os chineses os primeiros. Os grandes fundos americanos, BlackRock, Venture, são os que dominam a indústria extrativista. As empresas canadenses, australianas, britânicas, são as que dominam o extrativismo. Não tem denúncia, não acontece nada até eu moro aqui do lado. O que aconteceu em Brumadinho e aqui em Mariana. Aqui do lado, estou morando aqui. E que? Ninguém mais fala sobre isso. Nós recebemos na nossa universidade as tribos que foram deslocadas, que tiveram impacto nesses desastres ambientais com barragens feitas no século XIX, ou com tecnologias que não se usam mais. Não tem uma empresa chinesa em todos esses desastres. Ok. China compra carvão e compra minério de todo quanto é canto. A indústria do carvão, que tentou se relacionar à China, agora não se fala muito disso, porque as maiores empresas são ocidentais. E as que possuem o pior desempenho no sul global, tecnológico e de extrativo, são ocidentais. Tem muita empresa que foi comprada pelos chineses, algumas. No sul, na Argentina, tem. Tentando reverter um processo tecnológico. Vamos ver, não sei. Tem represas, duas na Patagônia, com capital joint ventures entre Argentina e China, que fala que pode ter impacto nas geleiras do Perito Moreno. Não está comprovado. Está em outro cauce do rio, né? Não são de grande porte. Então, eu acho que tem um desafio para nós, que é os órgãos de controle do meio ambiente e monitoramento de impacto ambiental de todo projeto de infraestrutura. Eu não vejo outra alternativa. Né? Mas é engraçado, sabe por quê? Por quê? Porque os países que acusam a China, os governos que acusam a China de produzir desastres, são aqueles que chegam no poder para desregulamentar e destruir todos os órgãos de
de supervisão ou de controle ambiental. Ou, isso é o melhor dos casos, ou negacionistas da mudança climática. Então, nós temos que observar que há estamos no meio de uma guerra, gente. Estamos no meio. E a guerra também é de narrativa. Então, existe, sim, por parte desses financiadores, esses grandes fundos, financiam empresas para monitorar e só falar da China. Eu não falo de inocente ou culpado, porque aqui não tem inocente e culpado. Eu só falo que temos que ter consciência no mundo que nós vivemos. Estamos no meio de guerra híbrida, sistemática, guerra localizada. Olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Compatriotas que eu tenho, gente que conheço que foi morar em Israel, tive que voltar. Desespero. Nós estamos. E a Europa, o que está acontecendo na Europa? E o que vai acontecer, né? Porque a situação não é boa, o ambiente não é bom, a xenofobia cresce. O nível de vida dos europeus está caindo e vai continuar a cair. Agora, insisto, nós temos que observar com lente crítica, mas a crítica tem que ser da totalidade, para ir para as partes. Né? E nós estamos nesse processo. Me ajuda com as outras perguntas, que eu estou... Vamos lá, para poder retomar Me aqui. toca o tópico que eu lembro. Tranquilo. A segunda foi em relação à mudança climática. Não, a mudança climática é um problema crucial. A Argentina está com enchentes, a pior colheita do ano passado foi a pior em 100 anos, foi um desastre para a economia do país, inclusive, né? Só faltaria que ajude isso o Milei, mas foi a pior, dentre outros problemas, essa foi a pior, e isso tem muito a ver com a agricultura extensiva, sem reparar no meio ambiente. E a China não tem nada a ver com isso. As grandes traders aí são outros, os chineses compram soja argentina. Quem tem que cuidar da nosso ecossistema e de um desenvolvimento sustentável somos nós. Qual é a diferença que eu vejo? A Laura Richardson, da política dos Estados Unidos, e a China. É que o relacionamento com a China é um relacionamento de adultos. De igual para igual. Se vai negociar. Se a China tem que negociar com Macri, negocia com Macri ou Milei. Não tem nenhum problema. Estão preocupados por outra razão. Tá? Se tem um governo desenvolvimentista com outros princípios, vai negociar. É difícil, mas quando entramos no ambiente ocidental, nós temos um monte de reparos. Primeiro, temos uma aulinha, né, de moral. Não é uma aula acadêmica, é uma aula de moral. Né? Segundo, é uma preocupação como se fosse a minha com meu filho de 3 anos. A infantilização da relação é parte do neocolonialismo. Então, a preocupação ambiental é nossa, nós temos que investir lá. Nós temos que dar importância à questão ambiental. Eu sou ambientalista nesse sentido. Agora, eu não compro duplo discurso, né? De que a China está destruindo o meio ambiente, que a China é a que depreda os mares com a fauna ictícola. Se nós não temos poder de controle na fauna ictícola, por exemplo, que também foi um elemento da propaganda, né? Anti-chinesa. Eu não estou falando que não tem navios chineses, mas tem espanhóis e Coreia do Sul e Taiwan, que do mesmo jeito. E no Mar do Sul, em uma parte onde é a Grã-Bretanha, né, com os moradores das Malvinas, que dão permissão, né, para a Espanha, Coreia do Sul e Taiwan. Nesse sentido, a China respeitou e não pesca nessa região. Tá? E aí também tem lógica de mercado, porque na China tem capitalismo, gente. Também tem. Recentemente, isso foi o ano passado, a China puniu e tirou as empresas estatais que faziam
extrativismo de carvão no Congo, República Democrática do Congo. Mas lá tem um monte de empresa. E deve ter chineses privados também, com certeza. Tem de tudo. O mundo é cruel. Agora, se você fala como política oficial, o importante e o interessante é usar o documento dos chineses para negociar com os chineses. Aí é interessante. Não, compromisso, né? Economia verde. É uma economia mais cara. Beleza. Né? A Uganda criou a empresa Kira, que vou colocar aqui, podem procurar. Fabrica ônibus elétricos, né? Kira com 2 I. Que é um bichinho lá da Uganda. Sensacional. Essa empresa de ônibus sempre tem gente, porque as cidades são caóticas naquela região. Né? Ônibus elétricos com baterias feitas lá, com transferência tecnológica, a empresa é estatal. Seria o CNPq da Uganda com o Ministério, com transferência tecnológica, uma empresa pública chinesa. Bom, eles foram, negociaram, fizeram isso. Nós temos como? Temos um projeto de país para isso. Temos. Eles têm, a China tem tudo claro. Socialismo com características chinesas vai para frente. E está em processo. Vai. Com todas as contradições da sociedade chinesa, olhar a longo prazo. Tem. Coreia do Sul tem. Que não é um sistema de partido único. Ou liderado por um partido único. Coreia do Sul tem. As circunstâncias. No seu momento acharam o interstício. Era uma ditadura, o General Park, depois veio um bipartidismo. Né? Ditadura que fez golpe em outra ditadura, tá? Uma ditadura pró-americana, e veio o Park, fez uma ditadura desenvolvimentista que queria fazer um país com carros próprios, com marcas próprias, com tecnologia de ponta, e agora com uma cultura para exportar de primeira linha, exportar soft power deles e pronto. E bem sucedido. Não pode ter exército, tem que agachar a cabeça algumas coisas com os americanos. Bom, mas tem mais soberania que o Japão. Mas é isso aí. O que mais tem aí? Bem, acho que pode fazer aqui o último bloco, até por conta do horário também que está avançado já. Então, bem, a Emanuele pergunta, eu vou tentar falar com calma, porque é em inglês o termo, né? Se a China tem algum tipo de ação mais assertiva em relação ao water grabbing, a apropriação de água, né? Ela até colocou no chat aqui, como forma de exercer influência a nível internacional. Essa aqui... Quem apropria água? Eu que não sei. Se a Emanuele tiver que ainda puder esclarecer isso no chat, porque eu confesso que eu também fico um pouco confuso com a pergunta. Então, eu sei que estamos numa região onde tem a maior quantidade de água doce do mundo aqui, né? Mas eu não sei qual país está apropriando água. Eu vou esperar para ver se ela consegue esclarecer aqui no chat. A empresa não desconhece. Sim, senão a gente passa. Mas depois, a Sabina pergunta, expectativas em relação a investimentos da nova Rota da Seda aqui para a América Latina nas próximas décadas? Então, acho que seria um panorama, mas a gente passeou por isso ao longo da exposição. O problema é que o Brasil não está na Rota da Seda, né? A Argentina está. E esses últimos investimentos vão ter que ter a cláusula verde, porque é uma imposição também da China, tá? Esse é o ponto. E a cláusula verde tem a ver com mudança climática, com controles ambientais. E aí eu acho então, isso vai ter isso. E eu acho que uma que fecha aqui, que é a da Cíntia, que conecta com essa que a gente acabou de fazer, que é a pergunta aqui, como que tem sido os esforços da China para poder equilibrar o comércio e investimentos para poder adquirir commodities aqui na América Latina a partir do preceito de civilização ecológica, né? Que é uma coisa que está muito em voga, que eu acho que permeia e passeia por esses temas que a gente colocou aqui, e ela acrescenta aqui na pergunta que ela tem observado muitas parcerias paralelas com governadores dos estados e municípios brasileiros também com a China. Então, que isso, e muito embora, né, que nem você falou agora, o Brasil não faça parte oficialmente da nova Rota da Seda, isso não impede, obviamente, até se a gente pegar aquele relatório que sempre sai do Centro Empresarial Brasil e China, a gente vê quais são os investimentos que a China faz aqui no país, mesmo não fazendo parte da Rota da Seda, né? Então, que isso não é impeditivo. Então, acho que só esboçar algo em cima da noção de civilização ecológica seria interessante. A gente tem até alguns pesquisadores do GE China que trabalham com esse tema, então seria bem interessante.
para poder fechar. Beleza. Beleza. Então vamos lá. Tá vendo aí o. Em relação, vou de trás para frente, em relação a esses investimentos, eles cada vez mais, eu acho que vão ter que ter um padrão de sustentabilidade. A questão da civilização ecológica não é novo, não. Quando eu publico um artigo na Latin American Perspectives, o parecerista mandou eu ler um monte de coisas da civilização ecológica. E eram textos de 2011, 10, 11. Depois eu li, interessante, eu li os documentos oficiais. E esses documentos oficiais, eles estão já nos oficiais, já aparece economia verde desde 2013, em discurso de Xi Jinping. Economia verde, inovação e luta contra a corrupção. São os três argentinos assim, por isso não, ainda não sou brasileiro, embora possa ter o documento e o passaporte brasileiro, não consigo fazer três assim, tá? Aí, agora sim. Os três argentinos é assim. Acho que tem um filme, né, sobre isso. Mas tudo bem. Então, esse é um processo gradual que vem sendo gestado na China desde 2011, no final do governo Hu Jintao. Tá? E tem muito a ver com uma questão que eu vi na China, eu fui antes da pandemia, não fui agora. 2019, quando as pessoas olhavam para o céu em Pequim, falavam: nosso líder Xi Jinping prometeu que nós iríamos ver o céu. Nós estamos vendo o céu. Isso foi um menino de 20 anos. Não tinha nada a ver com o partido. Perguntava para ele, né? Cutucava e tirava a língua. E ele falou isso. E, claro, Mariana me conta que quando ela fazia mestrado em 2007, 2008, acho que foi, não lembro, 2009, não dava para ver o céu nunca em Pequim, né? Eu quero que... Acho que é um compromisso firme em relação a isso. E eu acho que é uma forma da gente pressionar a China para que esse compromisso se ajuste a padrões internacionais. E eu acho que eles não têm problema nisso, sobretudo se são empresas estatais. Alguma privada, lógico que pode fazer como as norueguesas que contaminam a Amazônia, né? E Noruega vai contaminar algo na Noruega e você vai para a cadeia, né? Então o capitalismo funciona assim, né? Se você deixar a lógica do lucro, a lei do valor, tem esse negócio de meio ambiente, é um entrave. Tá? Se você pode estimular para que a mudança climática seja um negócio, e sim, para que alguns setores privados possam embarcar nisso. Né? Ou dar apoio, subsídio estatal, para depois colocar regras técnicas, né? E patamares altos de uma transição que cada país fará como pode. Agora, o grande dilema é como usar os recursos que um país tem, como a Argentina, por exemplo, ou o Brasil, para fazer sua própria transição ecológica. Porque alguns falam não, que os impactos de uma bateria elétrica também são complicados, porque você tem que extrair lítio, por exemplo. E a extração de lítio pode se dar de uma maneira pouco ecológica, né? Ou pouco friendly para o meio ambiente. Tá? Toda transformação da natureza vai ter esse processo. O importante é que a lógica mercadoril, eu falaria capitalista mais do que mercado, não prime sobre outro tipo de lógica. Aí está o ponto. Isso vale para a China interno. Eles têm claro internamente isso. Eles têm claro. O problema é para fora e com outros países. Né? Esse é um dilema muito complicado. Né? A questão da água, não sei como... Eu sei que a água na grande... Nós estamos em uma região com que água doce, preciosa, a região mais rica de água doce do mundo.
América do Sul. E, bom, em algum momento isso vai ter um poder, um peso importante, né? Sabemos que a água também de geleiras e doce se usa para extrativismo. Teve um falecido deputado argentino, Pino Solanas, que promoveu a lei de glaciares vinculadas a isso, né? Na Argentina, e pouco se respeitou, né? Essa questão do extrativismo tem um trade-off que tem que observar, porque gera muito emprego para a população, mas ao mesmo tempo tem impacto ambiental que não é de curto prazo, né? E depende de região em região, né? Eu acho que isso é muito delicado e tem que ser levado muito a sério, né? Bom, a China hoje é o país que mais planta árvores no mundo de longe, né? Em um ano planta mais do que na última década todos os países do mundo somados. Esses processos na China que surpreendem os pesquisadores que, como nós, né, que estamos na China. A China fez em 40 anos. Eu vou contar a última historinha rápida. O que outros países fizeram em 200. Eu saí de Rosário, da Argentina, há 35 anos. 30 anos. Meu amigo Li Xin, grande amigo, professor na Dinamarca, hoje, com 61 anos, ele é mais velho que eu. Nós fizemos amizade, parcerias. Fizemos amizade mesmo. Ele saiu de Guangdong, estudou em Guangzhou, há 40 anos. Há 40 anos, Shenzhen não era nada. Nada. Era como uma vila na minha cidade, de 1.000 habitantes, um buquê, agronegócios, né? 1.000 habitantes. Lá era pescador, pior ainda. Hoje, a cidade mais tecnológica, mais próspera do mundo, 12 milhões de habitantes, não tem favela. Não tem. As pessoas não passam fome. Né? Nasceu Huawei, BYD, a fábrica, né, de carros hoje. Um polo tecnológico de primeira linha, 95% do transporte elétrico, 100% do transporte público elétrico. Então, essa transformação, 40 anos, estou falando. 40 anos no Rosário era mais ou menos como hoje. Fizeram a ponte Rosário-Vitória, tem mais criminalidade, as gangues estão tomando conta de Rosário, uma cidade muito bonita, uma pena. Tinha 800 milhões de habitantes, hoje tem 1.300.000, sei lá. Essa é a nossa concepção de espaço temporal. Olha para os chineses. Eu não fui em Shenzhen, eu fui em Zhuhai, que fica ao norte de Macau. Não consegui chegar em Guangzhou. Gostaria de ir, mas eu não vi 40 anos atrás ou 30 anos atrás. Então, estamos frente a um processo muito rápido, né? E por isso eu acho que essas mudanças de sustentabilidade vão... Acho que a China vai liderar e nós podemos aprender muito com eles. Agora, nós temos que saber que temos em claro. Se temos um governo negacionista ou um governo que se preocupa. Com todas as fraquezas que possa ter, né? Então, não sei. Não sei se respondi. Eu não sou especialista em meio ambiente. Em mudança climática, tenho colegas meus, inclusive um grande colega que vai dar curso na especialização, que é o Thiago Mendes, né? Que esteve na China justo na mesma época, trabalhando com o pessoal lá, vendo como se trabalha, que lidera um grupo de países lusófonos, e que eu aprendo muito com ele, tá? Mas eu não estou pesquisando isso, não porque não seja importante, porque a gente não tem... Claro, claro. Não imaginei. Sabe que a gente é limitado, né? Super respondeu, com certeza. Bem, professor, acho que bem conseguiu zerar aqui com as perguntas, né? Foram mais de 10 perguntas que a gente recebeu. Em nome de todo mundo aqui do GEST, eu queria poder agradecer aí a disponibilidade, também a disposição aqui, são quase 10h10, né? Uma segunda-feira a gente aqui fazendo esse encontro, você conseguiu responder um leque muito holístico para os nossos temas. Para que os meninos estejam dormindo agora. Muito holístico de temas aqui, agradecer muito. Em nome de todo mundo aqui, eu vou parar a gravação aqui nesse momento para a gente fazer uma
despedida mais. Beleza, obrigado por tudo.